viver em sociedade faz a gente estar exposto a coisas que circulam, né. E aí você tem temporadas de circulação de vírus. Então isso é uma coisa inerente da nossa vida em comunidade. O que a gente precisa sempre pensar é que esses quadros eles, causam perda de dias de trabalho, causam desconforto, é isso, né. Num momento em São que incapacitantes, né? são incapacitantes, então por mais que sejam quase sempre eventos benignos, é isso, se uma mãe está com 2 crianças doentes e o marido também fica doente, fica a quantidade de dias de trabalho e de jogo de cintura que eles precisam ter para isso ser evitado, é uma coisa bastante importante. Sim. Agora, quando a gente fala sobre isso, eu queria colocar na nossa conversa também alguns elementos, como os flavonoides, a quercetina, as antocianinas. São elementos que estão compostos nesse exército de ajuda para a nossa imunidade? Esses são açúcares, como a gente pode pensar, né, que eles têm essa ação. Então, são derivados de plantas, né? A antocianina é um pigmentinho que tem na cápsula da fruta do sabugueiro, né? Que a gente vai pensar um pouquinho nesse sentido. E esses compostos em conjunto, eles têm essas ações, né? Eles têm essa ação antioxidante, então combate radical livre, isso acaba tendo um efeito protetor para as células, reduz tempo de inflamação e também protege as células desse efeito nocivo que os radicais livres têm. Então, para além de potencial efeito, principalmente antigripe, esse papel imunomodulatório que essas substâncias atuam nesse sentido, né? Você até pode ter contato com o quadro viral, você até pode ter um quadro sintomático, mas se você consegue modular isso de uma maneira eficiente, ele dura menos tempo, traz menos desconforto e a pessoa pode retomar a tua I rotina i mais rápido. Interessante para falar sobre esses elementos todos, eu queria, puxar um fio aqui de algo que é também muito falado, mas muitas vezes nem tão bem compreendido, com relação aos radicais livres e à oxidação natural do corpo. Um processo de oxigenação que é de energia, ou seja, necessário, mas é o que sai do equilíbrio é que vai acabar atrapalhando e que vai acabar, em última análise, afetando a nossa imunidade. Sim. O nosso organismo está sempre em batalha com o mundo exterior, né? Então, a gente não pode perder isso de mente, né? E o processo de destruição que as nossas células, então os macrófagos, os neutrófilos, essas Isso células está rolando que são o a tempo linha de todo. frente, achei um corpo estranho, eu vou lá e englobo, destruo, e aí o resto desse processo, a parte dele são os radicais livres, né. E a ideia de você ter algo que possa atuar regulando esse processo é bastante benéfica, porque você reduz um pedaço que ele é danoso de uma resposta natural que o organismo tem. É natural também que a gente entenda que venha de lá, da natureza, soluções eficientes para a gente cuidar disso, né. Principalmente pensando na medicina tradicional, né. Então, uma das coisas que é interessante nesse campo de estudo é como que você incorpora conceitos da medicina tradicional que é feita há centenas, há milhares de anos, você consegue enxergar que você tem uma potencial de ação, você tem um respaldo científico da ação teórica e você consegue aplicar na prática, principalmente nesses quadros benignos autolimitados para melhorar sintoma. Então, essa área de interface que a gente tem é uma coisa bastante importante para a gente validar o conhecimento que a medicina tradicional tem de uma maneira responsável e de entendendo muito bem que o papel que essas drogas têm é um papel que precisa estar alinhado com uma observação atenta à saúde e também em fazer todo o pacote, né, preventivo e de saúde que todo adulto, criança, etc., precisam ter.